Título 5. Da tributação, das finanças e dos orçamentos. Capítulo 1. Do Sistema Tributário Estadual. Seção 1. Dos Princípios Gerais. Artigo 159. A Receita Pública será constituída por tributos, preços e outros ingressos. Parágrafo único. Os preços públicos serão fixados pelo Executivo, observadas as normas gerais de direito financeiro e as leis atinentes à espécie. Artigo 160. Compete ao Estado instituir. Inciso 1. Os impostos previstos nesta Constituição e outros que venham a ser de sua competência. 2. Taxas em razão do exercício do poder de polícia, ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos de sua atribuição, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte, ou postos à sua disposição. 3. Contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 4. Contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário e de assistência social, na forma do artigo 149, parágrafo 1º, da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Segundo, as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Artigo 161. O Estado proporá e defenderá a isenção de impostos sobre produtos componentes da cesta básica. Parágrafo único. Observadas as restrições da legislação federal, a lei definirá, para efeito de redução ou isenção da carga tributária, os produtos que integrarão a cesta básica, para atendimento da população de baixa renda. Artigo 162. O Estado coordenará e unificará serviços de fiscalização e arrecadação de tributos, bem como poderá delegar à União, a outros estados e municípios, e deles receber encargos de administração tributária. Seção 2. Das limitações do poder de tributar. Artigo 163. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Estado. Inciso 1. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. 2. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. 3. Cobrar tributos. A linha A, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. C. Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea B. 4. Utilizar tributo com efeito de confisco. Inciso 5. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributo, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público estadual. 6. Instituir impostos sobre a linha A. Patrimônio, renda ou serviços, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. B. Templos de qualquer culto. C. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos de lei. D. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. 7. Respeitado o disposto no artigo 150 da Constituição Federal, bem assim na legislação complementar específica, instituir tributo que não seja uniforme em todo o território estadual, ou que implique distinção ou preferência em relação a município em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do Estado. 8. Instituir isenções de tributos da competência dos municípios. Parágrafo 1º. A proibição do inciso 6, a, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados aos seus fins essenciais ou deles decorrentes. Segundo, as proibições do inciso 6, a, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. Parágrafo 3º. A contribuição de que trata o artigo 160, 4, só poderá ser exigida após decorridos 90 dias da publicação da lei que a houver instituído ou modificado, não se lhe aplicando o disposto no inciso 3, b, deste artigo. Quarto, as proibições expressas no inciso 6, alíneas b e c,
compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Parágrafo 5º. A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. 6º. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderão ser concedidos mediante lei estadual específica, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, 12, da Constituição Federal. Parágrafo 7º. Para os efeitos do inciso 5, não se compreende como limitação ao tráfego de bens a apreensão de mercadorias, quando desacompanhadas de documentação fiscal idônea, hipótese em que ficarão retidas até a comprovação da legitimidade de sua posse pelo proprietário. 8º. A vedação do inciso 3, não se aplica à fixação da base de cálculo do imposto previsto no artigo 165, 1, Artigo 164. É vedada a cobrança de taxas. Inciso 1. Pelo exercício do direito de petição ao poder público em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. 2. Para a obtenção de certidões em repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimentos de interesse pessoal. Seção 3. Dos impostos do Estado. Artigo 165. Compete ao Estado instituir. Inciso 1. Impostos sobre. Alínea A. Transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. B. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. C. Propriedade de veículos automotores. 2. Adicional de até 5% do que for pago à União por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no território do Estado de São Paulo, a título do imposto previsto no artigo 153, 3, da Constituição Federal, incidentes sobre lucros, ganhos e rendimentos de capital. Parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1-A. 1. Incide sobre. Alínea A. Bens imóveis situados neste Estado e direitos a eles relativos. B. Bens móveis, títulos e créditos, cujo inventário ou arrolamento for processado neste Estado. C. Bens móveis, títulos e créditos, cujo doador estiver domiciliado neste Estado. 2. Terá suas alíquotas limitadas aos percentuais máximos fixados pelo Senado Federal. Segundo, o imposto previsto no inciso 1-B atenderá ao seguinte: 1. Será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou em outro Estado ou pelo Distrito Federal. 2. A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação. A linha A não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes. B. Acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. 3. Poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. 4. Terá as suas alíquotas fixadas nos termos do artigo 155, parágrafo 2º, 4, 5 e 6, da Constituição Federal. 5. Em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á. A linha A alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto. B. A alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele. 6. Na hipótese da linha A do item anterior, caberá a este Estado, quando nele estiver localizado o destinatário, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. 7. Incidirá também a linha A sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto a este Estado, quando nele estiver situado o estabelecimento destinatário da mercadoria, bem ou serviço. B. Sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. 8. Não incidirá a linha A sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. B. Sobre operações que destinem a outros estados petróleo, incluindo lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica. C. Sobre o ouro, nas hipóteses definidas no artigo 153, parágrafo 5º, da Constituição Federal.
D. Nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. 9. Não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos. Parágrafo 3º. O produto das multas provenientes do adicional do imposto de renda será aplicado obrigatoriamente na construção de casas populares. 4º. O imposto previsto no inciso 1, c. 1. Terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. 2. Poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização. Artigo 166. Lei de iniciativa do Poder Executivo isentará do imposto as transmissões causa-mortes de imóvel de pequeno valor, utilizado como residência do beneficiário da herança. Parágrafo único. A lei a que se refere o caput deste artigo estabelecerá as bases do valor referido, de conformidade com os índices oficiais fixados pelo Governo Federal. Seção 4. Da repartição das receitas tributárias. Artigo 167. O Estado destinará aos municípios. Inciso 1. 50% do produto da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores licenciados em seus respectivos territórios. 2. 25% do produto da arrecadação do Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 3. 25% dos recursos que receber nos termos do artigo 159, 2, da Constituição Federal. 4. 25% do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico que couber ao Estado, nos termos do parágrafo 4º do artigo 159 da Constituição Federal e na forma da lei a que se refere o inciso 3 do mesmo artigo. Parágrafo 1º. As parcelas de receita pertencentes aos municípios, mencionadas no inciso 2, serão creditadas conforme os seguintes critérios. 1. 65%, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios. 2. Até 35%, de acordo com o que dispuser lei estadual, observada, obrigatoriamente, a distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos. Segundo, as parcelas de receita pertencentes aos municípios mencionados no inciso 3 serão creditadas conforme os critérios estabelecidos no 1 graus. Parágrafo 3º. Cabe à lei dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das cotas e da liberação das participações previstas neste artigo. Artigo 168. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos nesta seção aos municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. Parágrafo único. A proibição contida no caput não impede o Estado de condicionar a entrega de recursos ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias, e ao cumprimento do disposto no artigo 198, parágrafo 2º, 3, e parágrafo 3º, da Constituição Federal. Bem-vinda e bem-vindo à Legislação e Áudio com IA, onde a tecnologia cria som e imagem para democratizar o conhecimento jurídico. Aqui nós e você aperfeiçoamos juntos a tecnologia para produzir conteúdos cada vez mais precisos e acessíveis. Seu papel é vital. Para garantir melhor experiência, contamos com 2 níveis de qualidade. No nível GPT, o conteúdo é refinado pelas tecnologias com a ajuda do GPT. Agora o seu like e críticas da pronúncia e do texto são essenciais. No nível comunidade, seu vídeo foi relançado incorporando o seu desejo e o da comunidade do canal. Agora o seu like e comentários positivos decidirão a prioridade do próximo vídeo desta norma. Estamos prontos para começar. Você mostrando as melhorias necessárias e nós criando novos vídeos. Sua participação é o nosso maior incentivo.